No vídeo de hoje nós vamos aprender um tema muito importante na igreja, o Espírito Santo, a qual a maioria das pessoas não tem e por isso elas não pertencem a Jesus, estão pertencendo só ao pastor. Bora lá para mais um vídeo, rapidinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a todos nós em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer uma palavra muito importante para cada um de nós, porque assim, nós estamos indo na igreja fazer o quê, para quê e buscar o quê? Porque aparentemente, não sei se eu estou errado ou estou vendo demais, parece que as pessoas estão indo na igreja, sendo induzidas, convocadas a buscar só coisas materiais desse mundo. É carro, casa, dinheiro, riqueza, bens materiais, e aceitou Jesus, está salvo. Mas você sabia que biblicamente existem regras a ser concluídas e cumpridas para que nós possamos, primeiramente, a pertencer a Deus, a pertencer a Cristo, e segundo, para alcançar a nossa vida eterna e a nossa salvação? E um ponto predominante hoje é o Espírito Santo de Deus. É engraçado, o povo está falando palavrão, o povo xinga, o povo adultera, o povo mente, o povo usa droga, e o povo diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas a palavra diz que não é bem assim, que o Espírito não habita no pecado, ele é santo, ele é puro, ele vai habitar na vida de quem não obedece a Deus. Então quer dizer, se biblicamente aquele que está no pecado não obedece a Cristo, não tem o Espírito de Deus, então essa pessoa não pertence a Deus, ela pertence ao homem, ao líder, à igreja. É o que nós temos visto isso crescer nos dias de hoje assustadoramente. Por quê? Olha o que a palavra diz. A palavra é clara, livro de Atos, capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunha destes fatos. Bem assim, o Espírito Santo, que Deus autorizou a habitar na vida daqueles que obedecem. Tem pessoas que falam, pastor, Deus usa quem Ele quiser, Deus usa quem Ele quiser, não importa onde está, Deus usou uma jumenta. Irmãos, nós estamos na igreja de Cristo nos dias de hoje, pelo amor de Deus, não vamos ser pessoas irracionais, nós conseguimos raciocinar sobre a palavra pelo Espírito de Deus. A palavra é clara, o Espírito só habita na vida daqueles que obedecem. Então, se eu estou em desobediência, se eu estou no pecado, se eu estou na iniquidade, o Espírito não vai habitar. A Bíblia não está dizendo que o Espírito habita na vida daqueles que estão na igreja, não. Ele está dizendo que ele não habita na vida de quem está no pecado. Quer ver uma prova simples para você entender? Quando nós éramos do mundo, se você hoje é um cristão, está na igreja, quando nós éramos do mundo, certo? Nós tínhamos o Espírito Santo? Sentíamos a presença do Espírito? O Espírito falava conosco? Não, pastor, quando eu era do mundo eu não sentia o Espírito, eu não tinha o Espírito Santo, eu não sentia nenhum mover de Deus assim. Por quê? Só porque nós estávamos no mundo? Sim, mas por causa dos pecados. Agora, não existe uma base bíblica que o Espírito vai habitar naqueles que estão dentro da igreja. Não, ele vai habitar na vida daqueles que obedecem a Deus, que não praticam pecado. Então, se eu estou no mundo e estou no pecado, o Espírito não vai habitar em mim. Se eu estou na igreja e estou no pecado, o mesmo pecado vai barrar com que o Espírito habite em mim, porque pelo pecado que eu pratico, eu estou desobedecendo a Deus. E pela desobediência, Deus não autoriza o Espírito a habitar em nossas vidas. Então a palavra é muito clara, as pessoas misturam sentimento com espiritualidade, as pessoas estão misturando emoção com espiritualidade. Nós vemos hoje o movimento do tal reteté, quebra cadeira, pula, dá piruleta, roda, aquilo é sentimento, aquilo é emoção, é carne, não é espiritualidade, se aprofunda na Bíblia. As pessoas, elas têm uma mania de tudo que acha diferente, que aparenta ser sobrenatural, vem de Deus. Só que elas esquecem que Satanás também está no sobrenatural, ele vive no mundo espiritual e ele age espiritualmente também. E aí ele age, pastor, só para fazer o mal. Sim, concordo com você, essa é uma estratégia que ele tem, fazer o mal, é a função dele, ele quer fazer o mal, mas você tem que entender que ele também imita a Deus, imita os anjos e imita o Espírito Santo de Deus, porque a própria Satanás se transforma em anjo de luz. Então nós vemos as pessoas fumando, fornicando, casando, separando, usando droga, bebendo, nas coisas do mundo, e estão lá dizendo que Deus está comigo, o Espírito está me usando. Abram os olhos, o Espírito de Deus só habita na vida daqueles que obedecem. Se nós estivermos em pecado, em desobediência, o Espírito não vai habitar em nós. E uma vez que o Espírito não habita em nós, nós não pertencemos a Deus. Pastor, mas eu conheço pessoas que estão num pecado, na iniquidade, mas eu vejo Deus usar grandemente. Que Deus, irmãos? São demônios, espíritos enganadores imitando o Espírito de Deus, porque Deus não vai contra a palavra. Ah, mas lá vem o povo do Deus, usa quem ele quer. Irmãos, Gálatas 5:25, andar e viver
em espírito. Deu para entender? Deus, ele quer que nós estejamos na posição correta que a Bíblia pede para que ele venha nos usar nos dias de hoje. Nós somos a igreja de Cristo, nós não somos a jumenta do profeta. Abre os olhos. Nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela precisa ter o Espírito habitando nela, porque se o Espírito não habitar, a igreja, que somos nós, não pertencemos a Cristo. Olha o que a palavra diz em livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. A palavra é clara: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós estamos na igreja, pertencendo à igreja, pertencendo ao líder, mas não estamos pertencendo a Cristo, porque o Espírito dele não habita em nós. Então tem aqueles que têm o espírito enganador, que é um demônio imitando o Espírito Santo de Deus, enganando as pessoas, achando que é Deus que está habitando nelas. Tem aqueles que não têm o Espírito de Deus e na mesma posição, os dois não pertencem a Cristo. Hoje nós vemos as pessoas pertencendo literalmente, número, gênero e grau, pertence à placa da igreja e pertence ao líder e não pertencem a Deus, porque não estão se santificando, saindo de seus pecados, cumprindo e provando para Deus a obediência da palavra para que ele libere gratuitamente o Espírito a habitar e viver em nós. Viver e andar em Espírito, andar e viver em Espírito. Gálatas 5:25. E além de tudo, nós temos que entender que uma vez que nós, pela santidade, pela obediência, recebemos o Espírito de Deus, não quer dizer que uma vez que o Espírito está na minha vida, ele não vai sair nunca mais, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Não é porque você conquistou a menina e ela casou com você, ou porque você conquistou o coração do rapaz e ele casou com você, que você vai fazer o que você quiser, porque o amor vai esfriar e vai chegar mais cedo ou mais tarde, o rapaz vai embora, vai chegar mais cedo ou mais tarde, a moça vai embora. Então nós nos esforçamos, conquistamos o coração do rapaz, conquistamos o coração da moça, mas nós temos que cuidar do amor para que ela não vá embora e para que ele não vá embora, porque conquistar o coração e conquistar o amor não é garantia de que vai ser para sempre, porque a garantia de ser para sempre é o meu amor, a minha união, o meu cuidado com a pessoa que eu amo. Com Deus é a mesma coisa. Pastor, eu conquistei o Espírito, Deus habita em mim, o Espírito está em mim, amém. Então ele vai ficar para sempre, não importa o que eu faça, ele não vai sair de mim. Não. Os dons são irrevogáveis, o Espírito, ele é revogável. Como pastor? Lá vem o povo que não conhece a Bíblia. Isso mesmo. Uma vez que nós recebemos o Espírito, nós não podemos fazer qualquer coisa ou voltar principalmente aos pecados que não alegram a Deus. Por quê? Primeiro ponto, começaremos a entristecer o Espírito. E segundo, nós vamos apagar e tirar ele de nossas vidas, porque os dons espirituais, concordo com você, que são irrevogáveis. Uma vez que Deus dá, Deus não tira, mas para os dons espirituais se mover, tem que ser pelo Espírito. Isso eu vou pregar para vocês depois, mas o Espírito Santo, sim, ele é irrevogável, sim, ele é revogável, sim. É uma vez que ele é dado, se nós não cuidarmos, ele sai de nossas vidas, sim. É como a fé, sem obra ela é morta. Nós recebemos a fé, que é um dom de Deus, e se não tivermos obras, ela morre. O Espírito é a mesma coisa, ele é revogável, sim. Uma vez que ele habita em mim, se eu não ficar em santidade o resto da minha vida, ele sai da minha vida, sim. E nós vemos muitas pessoas nos dias de hoje apagando e entristecendo o Espírito na vida deles. E não é o que digo, não. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito, no qual foste selado para o dia da redenção. Tá vendo? Não entristeçai o Espírito, a qual foste selado para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito? Como é que você entristece uma pessoa? Magoando, chateando e fazendo o que não agrada a ela. Como é que você entristece? Nós entristecemos o Espírito também, magoando, chateando e fazendo aquilo que não agrada a ele, que é estarmos contra a palavra de Deus. E chega um momento, numa parábola que eu estou fazendo, você conquistou a garota, você conquistou o garoto, vocês estão casados, mas chega um momento que você magoa tanto, que você chateia tanto, que você entristece tanto, que você faz tantas coisas erradas para magoar e chatear aquela pessoa, que aí ela pede o divórcio, ela vai embora e separa. O Espírito de Deus é igualzinho. A gente está na igreja, a gente entra em santidade, recebe o Espírito, pertencemos a Cristo, né? E aí estamos em comunhão com Cristo e a gente volta para o mundo, vai esmurecendo, deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ir para a igreja, começa a praticar uns pecados, mas só umas brechinhas, só uns pecadinhos, vai entristecendo, até chegar um momento que o Espírito fala, chega, basta, não vou habitar mais nesta pessoa, porque o pecado
dominou ela novamente e nós apagamos o Espírito. Olha o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito de Deus. A palavra está sendo muito clara para mim e para você hoje. Se nós estamos na igreja e não estamos em obediência à palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja no dia de hoje, o Espírito não vai habitar. Se nós estamos no pecado e estamos sentindo alguma coisa espiritual, temos que abrir os olhos, porque isso, com certeza, é o espírito enganador, é Satanás e seus demônios habitando, usando as pessoas, sendo imitação do Espírito Santo de Deus. Lê 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12 em diante, vocês vão entender o que nós estamos falando, amém? E tem nós que estamos na igreja hoje. Pastor, graças a Deus estou em santidade, o Espírito habita em mim, fui selado, sinto a presença de Deus. Procure daqui para frente nunca mais entristecer o Espírito e nem apagar o Espírito que está na sua vida, porque ele pode ir embora e não habitar mais. E se o Espírito sair de nós e não habitar em nós mais, nós voltamos a Romanos 8:9, não pertencemos mais a Jesus Cristo. Então essa palavra é um alerta nos dias de hoje, porque o que nós estamos indo fazer na igreja? Viramos cristãos para quê? O que nos motiva aí na igreja? Vitória, bênção, ouro e prata, riqueza? E a palavra e a santidade? E a comunhão com Cristo e a comunhão com Deus? Espero que você tenha aprendido com esse vídeo, espero ter sido útil na vida de vocês, ter se alimentado e espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.